Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, irmão Wagner. Muito obrigado, pastor Roberto. Muito obrigado, irmã Maria Dulce. Muito obrigado pelo carinho de vocês para conosco. Nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão a Deus pela forma como fomos acolhidos aqui há 3 anos atrás por esta igreja, pela maneira como fomos acolhidos e abençoados, e temos sido abençoados pela convivência com os irmãos, quanto temos aprendido, o quanto Deus tem nos ensinado através dos irmãos, o quanto temos crescido nesse tempo aqui juntos. Nós louvamos muito a Deus pela vida dos irmãos e pelo privilégio que o Senhor nos concede em poder servi-lo juntamente com os irmãos aqui na Igreja Batista da Capunga. Muitas vezes o trabalho de um pastor é um trabalho que ele não tem noção de onde chega, né? De quem alcança. Então a gente serve ao Senhor com esta satisfação, com esta alegria, independente de vermos ou não os resultados. Graças a Deus pela internet, pela rádio, muitas e muitas pessoas que nós nem sequer conhecemos também têm sido alcançadas pela palavra de Deus, pelos cultos da nossa igreja, e nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito através da transmissão do Evangelho por esses meios. Houve, algum tempo atrás, um bom tempo atrás, um pastor foi ao interior de um dos estados aqui do Nordeste, que eu não me recordo muito bem qual era, e num domingo à tarde ele foi para fazer uma conferência, uma série de conferências naquela igreja. Ele era de um outro estado e viajou até aquele estado do Nordeste para pregar o Evangelho ali. E no domingo à tarde, aquela igreja resolveu fazer um culto ao ar livre na praça daquela cidade. E então, ali naquela praça, aquele pastor que tinha saído de um outro estado pregou o Evangelho. Ninguém manifestou o desejo de entregar a sua vida a Jesus naquela tarde de domingo, sol escaldante, poucas pessoas ali na praça, mas atrás de uma árvore havia um jovem com aproximadamente uns 20 anos de idade, que esteve o tempo todo meio que escondido atrás daquela árvore e pôde ouvir a mensagem do Evangelho. E naquela tarde, mesmo sem manifestar publicamente a sua decisão, aquele jovem entregou a sua vida a Jesus, entregou a sua vida a Cristo. O pastor conferencista voltou para a sua cidade, voltou para o seu estado e nunca tomou conhecimento da decisão daquele jovem. Aquele jovem, por volta dos seus 20 anos, ainda era praticamente um analfabeto. E quando ele entregou a sua vida a Jesus, ele começou a estudar porque tinha interesse em ler a Bíblia, em conhecer melhor as Escrituras. Resumindo a história, para a gente entrar na nossa mensagem de hoje, aquele moço, analfabeto aos 20 anos de idade, tornou-se catedrático de grego no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Pastoreou a primeira Igreja Batista de Madureira durante 3, 4 anos, na década de 60. Batizou o irmão Carlos Jordão, membro da nossa igreja, aqui na Capunga. Ele foi batizado lá em Madureira. E segundo ele, naquele mesmo dia do seu batismo, foi apresentada uma menina, que, se a história não estiver errada, foi a Soraya, minha esposa.
Aquele conferencista jamais tomou conhecimento da decisão daquele moço e do poder do Evangelho em transformar a sua vida. Transformar a sua vida. Este servo de Deus chamava Roque Monteiro de Andrade, pastor, professor do seminário, um servo de Deus, que Deus usou tremendamente na formação de inúmeros pastores, que começou a estudar aos 20 anos de idade, porque a semente do Evangelho entrou no seu coração, e fez uma obra tremenda. Que Deus nos ajude a continuar servindo ao Senhor com todo o nosso coração. Abra sua Bíblia na terceira carta de João ao seu amigo Gaio. Terceira carta de João, um pouquinho antes de Apocalipse. Você vai encontrar esta carta que João escreve ao seu amigo. E então temos aqui na esteira do Summit, dessa conferência de liderança que recebemos neste final de semana, temos, portanto, uma palavra tremenda e preciosa desta carta para nós que desejamos, independentemente de cargos, de posições, servir ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Você está comigo? Terceira carta de João, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Essa deve ser a maior alegria de um pai. A maior alegria de um pai deve ser a de saber que os seus filhos andam na verdade. Independente do sucesso acadêmico, profissional dos nossos filhos, a maior alegria que podemos ter como pais é de saber que eles andam na verdade. Mas, fechando parêntese, sigamos. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos um por um. Eu gostaria de dar a você uma sugestão. No verso 14, versos 13 e 14, João diz: muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. Eu queria encorajar você esta semana a escrever uma carta para alguém. Alguém que precisa de uma mensagem,
alguém que precisa receber uma palavra de encorajamento, escreva uma carta, mas não mande por e-mail, não faça uma carta impressa, apanhe um papel e escreva manuscrito, de forma manuscrita, a sua carta, com papel, caneta, tinta, escreva e termine essa carta dizendo: muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. Qual foi a última vez que você recebeu uma carta escrita manualmente? Qual foi a última vez que você recebeu uma carta escrita assim? Pense no efeito que essa carta fará na vida de alguém essa semana e faça isso. Escreva a carta, vá até o correio, coloque a carta no correio, para que a pessoa receba esta carta como uma forma de encorajamento nesse momento que está vivendo. Talvez você queira até escrever para uma família, ou talvez escrever para outras pessoas, não apenas uma, mas várias outras pessoas. Faça isso. Certamente Deus poderá usar esta carta para abençoar muita gente esta semana. Amém? Bem, agora entrando de fato na nossa mensagem, nesta manhã, a segunda e a terceira cartas de João, disse o John Stott, dizem respeito à verdade e ao amor cristão em relação e a relação destes com a hospitalidade. O pano de fundo dessas duas cartas é a questão da hospitalidade para com os missionários que, viajando de cidade em cidade, ensinavam a palavra de Deus. Na segunda carta, João adverte quanto ao perigo de hospedar falsos mestres. E na terceira carta, apesar de tratar também da questão da hospitalidade, João escreve não a uma igreja local, mas ao seu amigo chamado Gaio. Gaio, nós encontramos aqui como amigo de João, e ele menciona ainda dois outros personagens daquela igreja que se chamavam Diótrefes e Demétrio, né? Diótrefes, não Diógenes. Irmão Diógenes ficou preocupado no primeiro culto que eu trocasse o nome, né, e chamasse o Diótrefes de Diógenes, né, mas não é Diótrefes, não é Diógenes, né? O nosso irmão Diógenes não tem nada a ver com o Diótrefes desta carta. Três líderes da igreja, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Com eles nós temos a aprender algumas lições, alguns princípios de liderança, mas, em síntese, princípios do nosso serviço ao Senhor, da forma pela qual nós devemos servir ao nosso Deus. Nós não fomos chamados para fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é Deus quem faz. Fomos chamados para cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo. E Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Esta é a obra de Deus, é isto que Ele está fazendo. E se nós conseguirmos não atrapalhar Deus, já será uma grande coisa. Mas fomos chamados para cooperar com a obra que Ele está fazendo no mundo. E o melhor que eu e você podemos fazer, certamente, para não termos uma frustração no final da vida, é nos unirmos a Deus naquilo que Ele está realizando no mundo. Vendo aqui alguns princípios de como podemos fazer isso, como devemos fazer isso, na condição de servos que somos do Deus Altíssimo. O servo de Deus serve a Deus com humildade. Serve a Deus com humildade. Vá comigo aos versos 9 a 11. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Terceira de João. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal,
e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. Esta referência a Diótrefes é uma referência à maneira como ele liderava a igreja. Esses versos mostram exatamente como nenhum líder deve liderar na igreja local, seja ela qual for. Deve exercer a sua liderança. Tendo em vista que ele não possuía humildade, esse homem chamado Diótrefes era uma personificação da arrogância. Era uma personificação da arrogância. Ele queria ter a primazia entre todos os demais, entre todos os cristãos. Vivia disputando e lutando por poder dentro da igreja. Vivia disputando poder, procurando posições simplesmente para ter status dentro da igreja. Quando existe disputa de poder, a obra do Senhor é sempre prejudicada. Sempre prejudicada. Diótrefes gostava de ter a primazia dentro da igreja. Ele gostava de mandar, não perdia a oportunidade de mostrar sua autoridade sobre os demais. Se considerava o dono da igreja, tudo girava em torno dele, nenhuma atitude da igreja poderia contrariar a sua vontade, senão ele criava um problema terrível. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus e de mais ninguém. Se ela for de uma pessoa, ela será da pessoa, não de Jesus, autor e consumador da nossa fé, fundador da igreja, rocha inabalável em que a sua igreja está firmada. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, pertence a Jesus. Ele é o dono da igreja. E Ele é o único que tem a última palavra na igreja. A autoridade máxima dentro da igreja está sobre Jesus. Diótrefes aqui é visto como alguém que ama a si mesmo e vive de acordo com a sua conveniência. Ele servia simplesmente para trazer honra e glória a si mesmo. O culto era a ele próprio, pessoal, e não a Deus. Vivia de acordo com a sua conveniência, de acordo com os seus interesses pessoais. A primazia que Diótrefes procurava ter, certamente entrava em choque com a primazia que Cristo precisa ter na nossa vida e na sua igreja. Vá comigo a Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 15 em diante. Paulo está falando sobre Cristo. Colossenses 1, verso 15, ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste tudo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Quem tem que ter primazia em nós, na nossa vida, nos nossos planos, nos nossos sonhos, na nossa vida, é Jesus. Quem tem que ter primazia na igreja é Jesus. Pelo jeito, Diótrefes sequer permitiu que uma outra carta de João fosse lida à igreja, perante a igreja. Talvez por isso ele tenha escrito essa terceira carta, não à igreja, mas a Gaio, seu amigo. O que é que Diótrefes tinha contra João? Questões teológicas, questões doutrinárias? Não, simplesmente questões de ambição pessoal e de poder. E quando penso nessas questões, vem à minha mente aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. É interessante que João está aqui nesse contexto, e se nós entendemos
que este João aqui é João, o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, ele ouviu Jesus dizer algo muito interessante. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos 10, 35. Marcos 10, verso 35. Houve um problema difícil lá entre os apóstolos. Marcos 10, 35. Diz o texto que aproximaram-se dele, de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles queriam estar ali do lado do trono. Do lado do trono. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: venham cá, todos vocês, eu tenho algo a lhes dizer. Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Ou seja, no contexto do reino de Deus não pode ser assim. No contexto da minha igreja, disse Jesus, não pode ser assim. Isso pode fazer algum sentido lá fora, mas no contexto da minha igreja não será assim. Ponto final. Não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entre vocês não será assim. Que essa palavra esteja nos nossos corações, nas nossas mentes o tempo todo. Que elas nos ajudem a vigiar a nossa conduta no contexto do reino de Deus, no contexto da igreja de Jesus. Porque em qualquer momento podemos ser surpreendidos em agindo assim, de uma maneira que não condiz com o reino, que não condiz com os valores do reino de Deus. Vejamos as atitudes de Diótrefes. Volte comigo ao texto. 3 de João, no verso 10. O que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele não apenas queria ter a primazia entre eles, mas o verso 10 vai nos dizer: quando eu for aí, Gaio, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Palavras caluniosas aqui são palavras maliciosas, são palavras maldosas. Diótrefes era maldoso, via tudo pelo aspecto negativo, e mais, ainda era fofoqueiro, caluniador, falava mal dos outros, procurava ficar difamando os outros, levantando calúnias contra os irmãos. Interessante perceber que na versão King James do Rei Tiago, essa expressão é traduzida por tagarelando contra nós com palavras maliciosas. Tagarelando contra nós com palavras maliciosas. E o verbo proferir está relacionado ao substantivo utilizado por Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 13, na qual ele se refere a mulheres
tagarelas e bisbilhoteiras. Tagarelas e bisbilhoteiras que estragavam a comunhão da igreja, que estragavam a unidade da igreja. Isso me faz lembrar de Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versos 11 e 12. Tiago vai dizer o seguinte: irmãos, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Isso nos lembra também da palavra de Jesus no seu Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 7, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Com a medida com que vocês medirem os outros, vocês serão medidos. Quando você pensar em falar mal de alguém, lembre-se que isso poderá voltar para você. A medida que você usou para medir alguém será usada também para medir você. E essa medida que você está usando para medir o outro é justa, é correta, é a maneira certa. E pior ainda, é o julgamento temerário. É aquele julgamento à revelia. O que é um julgamento à revelia? É o julgamento que é feito sem a presença do acusado. Quando você fala mal de alguém, sem que esse alguém esteja na sua presença, você está fazendo um julgamento à revelia, sem dar a essa pessoa o direito e a chance de se defender. Por isso, não faça isso. Você não gostaria de ser julgado assim. Mas se você fizer assim com os outros, essa será a medida que será exercida com você, disse Jesus. A bondade e a maldade têm efeito bumerangue. A maldade que uma pessoa faz com outra pessoa volta para ela. A bondade também. Quando somos bondosos para com os outros, Deus nos abençoa de maneira tremenda. Dizem que Sócrates usava, nesses casos, 3 peneiras. Quando alguém lhe procurava para falar a respeito de alguém, lhe contar algum caso, ele usava 3 peneiras. A peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da utilidade. 3 peneiras. Primeiramente, a peneira da verdade. O que queres me contar é verdadeiro? É de fato verdade? Não, eu ouvi dizer. Se você só ouviu dizer, não quero saber. Não, estão falando. Muitas vezes quem está falando é a pessoa e não os outros. É verdadeiro? Faz sentido? Segunda peneira, peneira da bondade. O que queres me contar, embora não seja propriamente verdadeiro, é pelo menos uma coisa boa? Não, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Então não me conte. Mas vamos para a terceira peneira. É útil. A peneira da utilidade. É útil. Vejamos se é útil o que você quer me dizer. Não, não exatamente. Pois bem, se não é verdadeiro, não é bom, não é útil, eu prefiro que você não fale. Eu não quero nem saber. Se não é verdadeiro, se não é bom, se não é útil, eu não quero nem saber. Voltando ao texto, no verso 10. Depois de levantar palavras caluniosas, este Diótrefes, não satisfeito em fazer isso,
ele não recebia os irmãos, impedia os que queriam recebê-los e ainda os expulsava da igreja. John Stott diz que o amor próprio vicia, o amor próprio estraga as relações familiares, eclesiásticas, em qualquer ambiente. Diótrefes difamou João, tratou com pouco caso os missionários, excluiu os crentes leais a Cristo, porque o seu amor a si mesmo, a si próprio, era algo que dominava a sua vida, e ele queria ter a primazia entre todos os outros. A vaidade pessoal está na raiz da maioria das dissensões que ocorrem nas famílias e nas comunidades. Ontem, aqui no Summit, nós tivemos a oportunidade de ouvir uma palestra do Shola Richards. E ele falou sobre civilidade nas relações de trabalho. E uma frase que ele disse ficou na minha mente, no meu coração. Ele disse que nós somos definidos pela forma como nós tratamos os outros. Nós somos definidos pela forma como nós tratamos os outros. Ele disse que o nosso legado não será aquilo que nós falamos, aquilo que nós fizemos, mas a forma como nós fizemos os outros se sentirem bem. Somos definidos não por ter uma sala cheia de diplomas. Somos definidos não por aquilo que sabemos, fazemos, mas pela forma como nós tratamos os outros, lidamos com os outros. E como nós precisamos disso hoje? Como nós precisamos disso hoje? Fiquei me lembrando da necessidade de sermos gentis, e ele fala isso de uma forma muito apropriada na sua palestra. E quando ele falou em gentileza, eu me lembrei do poeta que havia no Rio de Janeiro, chamado Gentileza, que era conhecido como poeta Gentileza. Ele pintava os seus versos nas colunas dos viadutos próximos à rodoviária Novo Rio, lá no Rio. E ele sempre terminava dizendo: gentileza gera gentileza. A bondade não tem efeito bumerangue, ela não volta para a gente. Gentileza gera gentileza. E a questão é se nós estamos sendo gentis com todos ao nosso redor. Será que nós somos gentis com as pessoas que nos servem num restaurante, garçom? Será que estamos sendo gentis, por exemplo, com aquele funcionário do supermercado a quem simplesmente procuramos alguma informação sobre algum produto? Será que antes de perguntar alguma coisa a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite? A gente cumprimenta com um sorriso? Você poderia me ajudar aqui? Neste item? Será que tratamos com civilidade, com gentileza, os zeladores dos prédios onde moramos? As pessoas que nos servem? Será que tratamos essas pessoas com gentileza? Será que nós, como membros dessa igreja, tratamos com gentileza os funcionários dessa igreja? Que nos servem lá na portaria, na limpeza, mantêm o banco limpo? Ou será que somos arrogantes para com eles, tratando-os de forma qualquer? Precisamos de civilidade na forma como lideramos, mas precisamos de civilidade também na forma como tratamos os nossos liderados. Porque a vida é uma via de mão dupla. Ela vai e vem. Se nós precisamos tratar como líderes os nossos liderados com civilidade, é necessário que os liderados também tratem seus líderes com civilidade. Você não precisa concordar com tudo que o seu líder faz e fala,
Mas você precisa ser leal, sincero e honesto com ele. Você precisa pedir a Deus que ajude a ajudar o seu líder, ao invés de simplesmente criticá-lo. Precisa orar a Deus para Deus ajudá-lo a honrá-lo. Somos definidos não por aquilo que fazemos ou falamos, mas somos definidos pela forma como tratamos os outros, como tratamos as pessoas. O antídoto contra a vaidade de Diótrefes é a humildade, é a atitude de um servo. Entre vocês não será assim, disse Jesus. Isso é o que acontece lá fora, entre os governantes deste mundo, mas no contexto do meu reino não será assim. Segundo lugar, servos de Deus servem não apenas com humildade, mas servem também com um bom testemunho. Com um bom testemunho. Vários homens na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, são chamados de Gaio, e nós não sabemos se este Gaio aqui é exatamente o outro que nós encontramos em outros textos, ou se é a mesma pessoa. Mas nós sabemos que ele era um amigo de João, um amigo desse servo de Deus, João. Além disso, tudo leva a crer que ele era um líder da igreja. E a respeito desse homem chamado Gaio, veja o que diz o verso 3, 3 de João, verso 3. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Gaio andava na verdade, não havia mentira na sua boca, não havia palavras maldosas, maliciosas na sua boca, ele andava na verdade. Era uma pessoa íntegra, na frente, pela frente e por trás, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele andava na verdade. E o verso 5 nos diz: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos. Que Deus nos ajude a sermos fiéis naquilo que fazemos pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Gaio seguia a verdade em amor. Era uma pessoa verdadeiramente amorosa. Esse foi o testemunho que as pessoas deram a respeito de Gaio. Mas encontramos aqui no verso 12 um outro personagem nesta carta. O terceiro personagem, Demétrio. Veja o que diz o verso 12. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Até a própria verdade dá testemunho dele. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Assim como Gaio, Demétrio tinha um bom testemunho na sua comunidade, na sua igreja. Todos, até a própria verdade testificava a respeito de Demétrio. Me lembro de um homem de Deus que foi pastor na minha infância. Eu conheci quando tinha 6 anos de idade. Talvez os irmãos conheçam melhor o seu sobrinho, pastor Fausto Aguiar Vasconcelos. O seu tio, pastor Altino Vasconcelos, foi meu pastor, quando eu tinha lá os meus 6 anos de idade. E esse homem de Deus, que eu tive oportunidade de acompanhá-lo até a sua morte, aos 105 anos de idade. Ele certa vez disse:
eu peço a Deus que me conceda a bênção de deixar um bom testemunho a meu respeito na hora da minha morte. Ou seja, que as pessoas tenham coisas boas a testificar a meu respeito no momento da minha morte. Eu espero dar um bom testemunho na hora da minha morte. Que as pessoas possam dizer no meu enterro: aqui jaz um homem bom. Aqui jaz um homem bom. Não simplesmente por tudo aquilo que ele falou e fez, mas pela forma como ele tratava os outros. Pela maneira como ele lidava com os outros. Porque somos definidos pela maneira como nós tratamos os outros. Isso me faz lembrar de um rei de Israel, chamado Jeorão. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 20, nos diz que quando ele morreu sem deixar sentir saudades. Eugene Peterson traduziu esse texto dizendo que no seu sepultamento ninguém derramou uma lágrima sequer. Foi, na verdade, um alívio para todos. O Scholar Richards disse que, quando era bem novo, ouviu a sua mãe dizer: meu filho, algumas pessoas alegram a gente quando entram na sala. Outras alegram a gente quando saem da sala. Quando saem da nossa vida. O rei Jeorão foi um alívio, a morte dele foi um alívio para aquele povo. Morreu sem deixar de si saudades. Que testemunho terrível aquele homem deu na sua morte. Servos de Deus são aqueles que servem porque tem o dom de servir, independentemente de cargos, independentemente de posições, independentemente de qualquer coisa que precisem fazer. Demétrio era uma pessoa querida, amiga, amada dentro da igreja, um pacificador, uma pessoa que abençoava as pessoas que conviviam com ele. E quando penso, meus irmãos, nessa atitude de servo que nós devemos ter, independentemente de cargos, de posições que tenhamos dentro da igreja, eu me lembro de um homem que foi o meu professor da classe de novos crentes, quando eu me preparei para o batismo aos 8 anos de idade. Esse homem, servo de Deus, sempre foi um líder da igreja. Por muitos anos foi vice-presidente da igreja. Inclusive, em alguns momentos, não apenas um, em alguns momentos em que a igreja esteve sem pastor, ele liderou a igreja. Além disso, em outras ocasiões, não foi vice-presidente, mas foi secretário da igreja. Sempre estava na diretoria da igreja. E, concomitantemente, durante muitos anos, presidente do coro principal da igreja. Teve um ano em que ele não foi eleito para nada. E aí ele ficou pensando: o que é que eu vou fazer? Não quero ficar no banco. Sabe para onde ele foi? Saiu da igreja. Não saiu da igreja. Ele foi para a porta da igreja. Ele foi ser recepcionista da igreja. E quando ele morreu, ninguém se lembrava que ele tinha sido vice-presidente, que ele tinha sido presidente do coro, que ele tinha sido secretário. Se lembrava daquele recepcionista que marcou a história da igreja, recebendo as pessoas com um sorriso, com um abraço, de uma forma acolhedora, de uma forma tremenda, que impactou uma geração de pessoas. Todos se alegravam quando chegavam na igreja,
e podiam abraçar aquele velhinho de cabeça branca, branquinha, branquinha. Quando ele morreu, a igreja havia conseguido construir uma pequena sala para receber melhor os irmãos, a sala da recepção, e deram então o nome àquela sala. O nome dele, Euclides Gonçalves de Brito, pai da minha sogra. Avô da minha esposa. João disse a Gaio, verso 11: amado, não imite o que é mal. O mundo está cheio de diótrefes aí. Ainda hoje, no século 21, não faltam diótrefes. Não imite o que é mal. Não siga maus exemplos. Siga aquilo que é bom. Porque quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Pode ser líder da igreja por 50 anos, mas jamais teve conversão, jamais teve uma experiência com Deus, jamais teve um encontro verdadeiro com Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus, jamais teve uma experiência com Deus. Sejamos servos que inspiram outros a viver de acordo com os propósitos de Deus. Não imitemos o que é mal, não imitemos os diótrefes deste tempo. Sigamos os exemplos de Gaio e de Demétrio. João é taxativo: quem pratica o mal jamais viu a Deus. As atitudes de Diótrefes eram próprias de alguém que nunca esteve na presença de Deus e, portanto, não o conheceu plenamente, em profundidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, ajudando-nos para que sejamos simplesmente servos. Servos que servem com humildade e deixam um legado de testemunho. Deixam um bom testemunho na sua morte. Deixam um bom testemunho no final da sua vida. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento para falarmos com o Pai. Como é que você tem servido a Deus? Como um Diótrefes ou como um Demétrio, ou um Gaio? À procura de posições ou à procura de oportunidades de servir? À procura de status, porque o seu ego fala mais alto? Ou à procura de simplesmente ser útil ao seu possuidor? Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, numa grande casa existem muitos vasos, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se você se purificar dessas coisas, se você se purificar da arrogância de Diótrefes, da vaidade de Diótrefes, de uma vida centrada nos seus próprios interesses, se você se purificar dessas coisas, você será vaso santificado e útil ao seu possuidor. Que nós possamos ser úteis ao nosso possuidor, aquele a quem pertence a nossa vida, a quem pertence a nossa liderança, a quem pertence o nosso serviço.